todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos pedir ao nosso querido irmão Jesus, amigo de todas as nossas horas, que faça com que esta música seja para nós um bálsamo para o nosso coração e nos prepare para os próximos dias que virão. O nome desta música é Basta Ter Fé. Muito simples. Basta ter fé. Quem criou essa música foi um dos componentes do grupo Harmonia, o Arley, conjuntamente com o auxílio musical do Roger. Mas essa música está gravada no nosso CD. Vocês podem compartilhar o nosso CD no Instagram, que o Centro do Cantar de Luz colocou, não só lá, como nas mídias de música espírita, todos estão, os nossos 2 CDs. Então, nós vamos começar analisando o que essa letra diz para nós. É uma letra muito simples, porém, dependendo, claro, que da maturidade, da forma com a qual cada um enxerga a vida, analisa as coisas dentro do seu foco. Então, a música começa com uma frase que diz assim: noite de luar. Noite de luar. E eu, que sou muito acostumada a olhar para a lua, fico vendo como é que a lua está, a beleza da lua no céu, e depois fico a olhar o céu, tanto de dia quanto de noite, me vem à mente situações que eu acho que nós todos vivemos de forma muito semelhante. Quando nós olhamos assim uma noite de luar, nós olhamos a lua, mas também muitas estrelas. Quantas estrelas, dependendo de onde estamos. E aí a gente olha assim para cima e parece uma criança quando está olhando um desenho feito de um monte de pintinhas com caneta prata. Parece que é um papel escuro feito cheio de pintinhas de caneta prateada. Pois é a nossa imaginação, é o nosso sonho, são as nossas partes delicadas, nos mostrando o quanto em nós há de poesia, há de vontade de ser o belo, de ver o belo, de estar com o belo. Mas aquele belo útil, o belo que faz bem, o belo que aprimora. E você pensa, de quem será essa ideia, hein? De fazer um céu à noite assim, de dia totalmente diferente. À noite é assim. E você fica pensando, alguém teve essa ideia? Não pode ter surgido do nada? O nada não existe. Então, alguém teve essa ideia. E aí você começa a pensar, imagine o que existe por aí, eu não sei. Quantos mundos existem por aí? Quantos outros olhos, neste momento, estão olhando esse céu cheio de estrelinhas, assim como eu? E, no entanto, já não sendo mais criança como somos, nos vem despertar uma consideração que Paulo fez a Paulo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 7. E ele diz assim: considera que te digo, porque o Senhor dará entendimento em tudo. Ou seja, tudo isso que eu vejo, que eu estou vendo, mas que às vezes até parece uma fantasia, porque eu não toco, porque eu não sinto, porque eu não apalpo, porque parece estar muito longe de mim, mas tudo isso tem um grande sentido. E se eu me sinto bem, se eu acho belo, se eu acho bonito, não tenha dúvidas. Deus fez para você ver. Porque tudo que Deus faz é em torno do belo e do útil. Até o mal. Até o mal gira em torno do que é útil. E a letra continua.
chego a pensar na imensidão que é ter você perto de mim. Ora, nessas alturas eu já não estou mais me dirigindo aos seres comuns, eu já estou me dirigindo ao meu querido e amado Jesus, aos anjos de luz, aos espíritos iluminados que me cercam, que me protegem. E eu fico a imaginar, chego a pensar na imensidão. Puxa vida, o que os meus olhos podem ver? Agora imagine você o que os olhos de Jesus podem ver. Podem ver muito mais do que os nossos. Ter olhos para ser capaz de enxergar as vibrações de seres distantes, para vibrações em muitos lugares, em uma diversidade de vibrações, de cores, em tantos espaços que os meus olhos não veem nesta imensidão. Imaginar Jesus perto de mim, Jesus olhando para mim. Imaginem vocês o olhar de Jesus, olhando para você, olhando diretamente nos seus olhos. Imagine isso acontecendo. E aí nós nos lembramos de novo de Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, onde ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós conseguirmos olhar para o céu, para essas estrelas, para essa imensidão, e termos as lentes do amor de Cristo, e termos o coração sintonizado com a forma do Cristo olhar, nós veremos muito mais do que nem sequer podemos imaginar agora. E Paulo diz que são uma sorte, de sorte, que haja em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus olha ao mundo para espalhar o amor. Que nós também tenhamos este propósito em nós. E continua a música dizendo: e em oração te peço perdão por tudo que errei. Como nós já estamos falando há algum tempo, a oração é uma conexão por pensamentos, não é? Pois é, a gente se liga aqui por ondas e por luz, e a gente se conecta com quem nós quisermos por pensamento. Os corações mais duros se sensibilizavam com esse olhar de Jesus. Quantos espíritos maus saíam de perto de seus obsidiados pelo simples fato do Cristo estar passando. Porque não suportavam ver aquele ser lindo passar e se sentiam retalhados por sua ignorância, ou pediam clemência, piedade, ou iam embora, deixando libertos a eles mesmos e também aos obsidiados. É por isso que se diz que o amor apaga a multidão dos pecados. Cristo deu demonstrações disso por onde passava. Quantas e quantas multidões estavam ao derredor dele em tantas ocasiões, como se fosse aquele monte de estrelas lá no céu, e ele falava com todos. E a sintonia se fazia de uma tal forma, como numa oração, que era possível ouvir
Longe era possível ouvir o que ele dizia. Eram as mentes que ouviam. E ele diz, em oração te peço perdão. Nós precisamos sim pedir perdão. Cristo não depende do nosso perdão para coisa alguma, mas nós precisamos ter a coragem, a dignidade, fazer os esforços que forem necessários para olhar para este nosso Cristo, olhar olhos nos olhos e ter qualidade para pedir perdão a Ele por nossos erros. Nós precisamos desse exercício para nós. Porque perdão é um processo. É um processo que envolve conscientização, libertação e cura. Aquele que pede o perdão é o grande beneficiado. O céu estrelado, a noite de luar, é de quem pede o perdão. Então, veja bem, o perdão nos limpa de uma tal forma que a nossa fé começa a ficar mais depurada, mais verdadeira. Fé de verdade, fé mesmo, nos faz encontrar soluções que nem nós mesmos sabíamos de onde vem, de onde veio aquela solução, ou que tinha aquela solução. As soluções vão aparecendo. E o Livro dos Espíritos já fala para nós que fé mesmo é aquela que, com razão, enfrenta qualquer situação a qualquer tempo. E, novamente, eu volto para Paulo de Tarso, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, e ele diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde ia. Veja bem, ele foi receber a herança que Deus deu para ele. O que que era? Era um lugar, era terra. Aonde? Não sei. E como é que você vai chegar lá? Deus vai me guiar. Aí parece assim um absurdo, mas eu pergunto a você, já não aconteceu às vezes de você não ter, às vezes, saída para alguma coisa? Aí você vai pensando, ou você dorme, você acorda diferente, e as coisas se resolvem? Será que nosso Pai nos ajudou? Será? E ele continua a música. Eu sei que posso melhorar. A doutrina espírita ensina para nós que as leis de Deus estão escritas, cravadas na nossa consciência. Portanto, meus irmãos queridos, meus irmãos e minhas irmãs, essa frase que eu acabei de dizer tem dois polos de observação. Porque se a doutrina nos ensina que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, isso significa que nós sabemos sim distinguir o bem do mal. Nós podemos nos confundir porque o mal nos atrai mais do que o bem. Nos envolve, nos hipnotiza, nos apaixona, nos delira. Mas nós sabemos, porque se nós sabemos as leis, nós sabemos a diferença do bem e do mal. Quando uma coisa que pensamos, que fazemos e que sentimos, quando aquilo é útil para nós e quando não é.
Pode ser gostoso, mas não significa que seja útil para nós. Eu sou diabética, adoro chocolate, adoro aquele prestígio que tem coco dentro. É uma delícia? É. É útil para mim? Não. Todo mundo pode comer? Quem quiser pode. Eu posso? Eu não. É ruim? Sim. Você se revolta? Não. Isso é a fé raciocinada, é o discernimento. Deus, quando olha para mim o tempo todo, o Cristo, os amigos espirituais, os espíritos ao meu derredor, olham para mim o tempo todo. Eu posso melhorar. Eu estou sozinha numa loja. Já entrei em loja sozinha, não tinha ninguém. Se eu quisesse pegar um batom e botar dentro da bolsa, podia, porque não tinha câmera, não tinha ninguém me olhando, não tinha ninguém. Já me deram troco errado. Se eu quisesse levar o troco errado, eu podia levar, porque ninguém notou, me deram o troco e fui embora. No meio do caminho, eu vi que o troco estava errado, voltei para entregar. Eu pergunto, isso é ou não é olhar para dentro da consciência? É. Porque quem disse que eu tinha que voltar e dar o troco? Quem foi que disse que eu não deveria roubar o batom, ou botar alguma coisa dentro da minha bolsa, que isso é furto? A minha consciência. Eu sei distinguir o bem do mal. E aí, nós temos que nos lembrar de outra coisa. Que para nós nos conectarmos àqueles seres que estão no alto, com vibrações mais iluminadas, necessariamente nós precisamos fazer esforços para mudar. Cada um de nós é diferente. Cada um de nós sabe o seu ponto mais forte, o seu ponto a mudar. Eu não diria nem ponto fraco, eu diria ponto a mudar. Porque quem é forte nesse mundo? Todo mundo tem pontos fracos. Mas aquele que tem ponto a mudar, esse não é fraco. Ele está começando a crescer. E outra coisa, meus irmãos, se eu não quiser olhar meus pontos fracos, Jesus está olhando. Porque ele me conhece mais do que eu mesma. Conhece a nós mais do que nós mesmos. E, novamente, eu lembro de Paulo, quando ele diz, na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, capítulo 12, versículo 4, lembramos dele, de Jesus, olhando para nós e nos lembrando do reino. Que reino? Reino de Deus, que ele veio implantar no coração dos homens. Não foi isso que ele disse que veio fazer? Ora, continua Paulo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, as pessoas podem ser diferentes, estar em vários lugares diferentes, mas os pontos fracos, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, o lamento, esses pontos que nos tornam frágeis, que precisam ser mudados, é de toda a humanidade. Então, isso não é uma lição para um. Eu posso melhorar, é uma lição para o mundo. E esse eterno amor jamais cessará em meu coração. Jesus conhece a nossa capacidade de esforço. Ele sabe até onde nós vamos. Por isso, não só Jesus, Deus, né, nosso Pai. É por isso que não vem todas as cobranças de uma vez só, vem de pouquinho. Ele sabe o tamanho do nosso ego. Ele sabe se nós queremos mudar ou não. Ele sabe o tamanho da força que a gente tem que fazer para mudar a si mesmo. Ele sabe se nós temos capacidade de fazer o esforço necessário para não se perder no mundo. Agora, não se perder no mundo é não se perder no mundo físico encarnado
e nem se perder no mundo espiritual, que é onde está a lei de Deus, dentro da nossa alma. Nós não podemos nos perder para os dois mundos, porque do mesmo jeito que não tinha ninguém na loja, tinha um monte de espíritos me vendo. Do mesmo jeito que a pessoa que deu troco não viu que tinha erro, vários espíritos viam que eu recebia mais. Tem sempre alguém nos olhando. E nós sabemos que Jesus era o símbolo da retidão. As palavras do Cristo, ele não mudava. Dizia uma coisa aqui, dizia outra, ele dizia a mesma o tempo todo, em todos os lugares, e fosse para quem fosse. Então, as palavras de Jesus são verdadeiras, são fortes. E ele disse uma coisa para nós: prometo que não vos abandonarei. E aí, Paulo, não. Aí, Mateus diz que Jesus olhou para vários discípulos que estavam sentados conversando e disse: eu nunca vos abandonarei. E Emmanuel faz uma pergunta sobre isso no livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus prometeu que nunca nos abandonaria. Mas você consegue ir? Você consegue ir com Jesus? Ele não vai te abandonar, mas ele não vai ser conivente com as coisas erradas que não sejam úteis para você crescer. Eu sei, diz a música, o que fiz não foi em vão. É, do mesmo jeito que o mal existe em nós e nos transforma, o que fazemos de bom, do bem, também nos transforma. Nós nos transformamos para o bem ou para o mal. Nós temos que tomar decisões. O que nós vamos ser? Se nós formos agora determinadas decisões para o mal, vão nos enriquecer, vão nos dar muito conforto na vida material. Outras, que são para o bem, não vão nos dar conforto na vida material. Eita, decisão difícil. Decida. É com você. Ele não vai interferir nessa decisão. Mas você sabe que o que você fez não é em vão. Tudo que você faz fica registrado em você e no livro da sua vida. E aí, Mateus lembra de novo, no capítulo 7, versículo 16, que Jesus relembra sempre: por seus frutos os conhecereis. Então, nós temos que decidir se nós vamos dar frutos para o bem ou frutos para o mal. Porque eu garanto para vocês uma coisa: não fica escondido. Não vai ficar escondido de onde vem a sua riqueza. Se for resultado do que não der, todo mundo vai saber. Agora, o primeiro que sabe é você. Deixe-o fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar. Poxa, a Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, é uma frase desse tamanho, daquele livro todinho, tem uma frase desse tamanho que eu sublinhei, que eu, sempre que eu posso, eu volto a ela, para mim mesma, que ela diz assim: quem encontra o amor de Jesus verdadeiramente jamais se sente só. Ai, Amélia. Então, nós encontramos com Jesus realmente pela prece. A prece é um exercício. A própria prece se modifica, porque nós nos modificamos. A nossa prece vai ganhando mais vibração.
ela vai ganhando mais força, mais teor, porque nós vamos aumentando a vibração da nossa fé, pelo exercício da fé. E ela diz que quando nós verdadeiramente nos encontramos com Jesus, jamais nos sentimos sós. Então, nós podemos tomar a decisão que não nos dá status, não nos dá dinheiro, afasta de nós muitos favores e muitos amigos que nós poderíamos ter, mas nunca afastará o Cristo. E quando esta vida acabar, esses amigos terão destino certo. E nós continuaremos com Jesus. E aí eu volto para Paulo. Na carta aos Timóteo, primeira carta, capítulo 6, versículo 8, ele diz: tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Se você tem em seu coração a paz, a serenidade de olhar, fechar seus olhos, procurar o Cristo, abrir os olhos, olhar o céu numa noite de luar, sentir os espíritos de luz olhando para você, sem nenhuma vergonha que eles façam isso, meu irmão, minha irmã, você tem riquezas na sua vida. Você está se libertando, você está largando as amarras, enquanto que aqueles que enriqueceram por outras decisões estão cheios de cordas e correntes aprendendo. Você já deu um salto enorme e continua. Me faz sentir que pode existir um mundo de paz. Quando nós sintonizamos com as vibrações do amor, que a prece nos permite isso, nós começamos a achar que essa história de amor não é uma fantasia. O mundo pode estar todo atrapalhado, mas não é uma fantasia dentro de nós. Só precisa ficar diferente. Nós já vivemos em caverna, por que nós não podemos ficar mais diferentes do que estamos agora? É uma proposta de um mundo de paz. Pode até parecer absurda hoje, mas é essa que tem que ser conquistada. Agora, se eu começo, eu não posso conquistar o mundo inteiro, o planeta inteiro, mas o meu mundo eu posso. E sei que a todo tempo virão tormentos para terminar, extinguir essa minha paz, mas ainda assim eu continuarei no meu mundo de paz. E novamente vai aumentando aquela minha gratidão a Deus imensa. E eu me lembro de Paulo aos Filipenses dizendo: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Então, as conquistas que nós tivemos, a nosso amado Pai, seja dada a todo momento. Sei que nasci para vencer, e é esse leme que me faz viver. Você nasceu, eu nasci para evoluir, para nos libertarmos do mal. Nós nascemos para a plenitude do bem, não para sobreviver só. Nós nascemos para a reforma do nosso íntimo. E Paulo, na carta aos Hebreus, diz: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cristo te propôs o reino da luz, o reino de Deus. E a música diz: sei que Deus está onde eu estiver, basta ter fé. As estrelas nos lembram do Criador. As preces nos ligam em vibrações mais altas.
A nossa reforma e os nossos esforços nos ligam a horizontes mais belos e mais distantes. Nossa fé aumenta a nossa vibração. Descobrimos Deus e o Cristo em toda parte. Basta ter fé. Vamos ouvir essa música? Noite de luar, chego a pensar na imensidão que é ter você perto de mim. E em oração te peço perdão por tudo que eu sei que posso melhorar. Que esse eterno amor jamais cessará em meu coração. Eu sei o que fiz não foi em vão. Deixo fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar, me faz sentir que pode existir mundo de paz. Sei que nasci pra vencer, esse é o leme que me faz viver. Sei que Deus está onde eu estiver, basta ter fé. Deixo fluir e vibrar toda essa força que veio me guiar. Me faz sentir que pode existir um mundo de paz. Sei que nasci pra vencer, esse é o leme que me faz viver. Deus está onde eu estiver, basta ter fé. Sei que Deus está onde eu estiver, basta ter fé. Eu sei que Deus está onde eu estiver.